Olá, estudantes da terceira série. Neste vídeo vamos conversar sobre corpos redondos, mais especificamente sobre o cilindro. E vamos ver a diferença entre o cilindro reto e o cilindro oblíquo, os seus elementos. Nessa aula a gente vai discutir os elementos do cilindro. Tranquilo, gente? Então vamos lá. Qual a diferença de poliedros e corpos redondos? Poliedros, então, são as figuras que nós vamos ter todas as faces deles plano, tá? Forma pertencente a um plano. Então, se eu tenho, por exemplo, um cubo, cada uma das faces dele pertence a um plano, tá? Então, essa é a característica de ter um poliedro, tranquilo? Já os corpos redondos, uma ou mais faces dela, não vai ser possível ele estar contido num plano, como é o caso do nosso cilindro. A gente já vai esclarecer melhor sobre isso. Quais as aplicações que nós temos do cilindro no nosso dia a dia? Gente, vou falar sobre cilindro e vocês vão começar a lembrar de todos os formatos de cilindro que você tem em casa e que a gente utiliza no nosso dia a dia. Aqui nós colocamos algumas fotos, né? Por exemplo, embalagens de papel que temos, latinhas, latas de mais variados, ó, lata de leite, lata de achocolatado, pilha, o formato da pilha, obviamente, que o corpo dela é um cilindro, e aqui o cilindro mais falado dos últimos meses aqui, né? O cilindro de oxigênio, o cilindro de gases, né? Que está fazendo até falta aí nessa pandemia. São exemplos do cotidiano. Mas você tem outros exemplos dentro da sua própria casa aí, que com certeza você vai ter várias embalagens que tem esse formato e a gente vai discutir os elementos que compõem o nosso cilindro, que é um dos tipos de corpos redondos que a gente tem. Então, o que é um cilindro? No estudo de corpos redondos, que nós temos o cilindro, o cone, a esfera, exigem conhecimento sobre alguns elementos da circunferência. Você lembra de todos os elementos que compõem uma circunferência? Não lembra? Não tem problema, né? Nós vamos focar, nesses próximos vídeos, no cilindro. Mas nós temos ainda o cone e a esfera. Vamos dar uma olhadinha na circunferência e relembrar alguns conceitos. Tem vários conceitos deles. O mais simples que a gente sempre está utilizando é o raio, né? Nós temos o centro. Esse centro significa o quê? Que ele equidista de todos os pontos da circunferência a mesma distância. O que significa isso? Este ponto, de qualquer ponto pertencente à circunferência, vai ter a mesma distância. Isso nós chamamos de raio. Neste caso aqui, é a distância de O até E. Tranquilo? O que seria diâmetro? O diâmetro é o dobro do raio, né? Então, vai ser, nesse nosso caso aqui, de C até D, tá ok? Nessa nossa representação. Um outro ente que a gente vai utilizar bastante é a corda. A corda é exatamente quando nós temos um corte, por exemplo, como aqui, que em dois pontos da circunferência e que não seja o diâmetro, né? Qualquer outros dois pontos que eu una vai dar uma corda. Tranquilo? Bem, agora aqui a gente vai falar dos tipos de cilindro. Basicamente, nós temos dois tipos de cilindro. Os cilindros que a gente chama de reto, né? Que são a maioria das embalagens são formados por cilindro reto, e o cilindro inclinado ou oblíquo, depende da nomenclatura. Qual a diferença entre eles? Está em relação a este eixo aqui. A gente já vai conversar daqui a pouquinho a respeito, porque ele é um sólido de revolução, como a gente vai ter vários sólidos de revolução. E ele vai girar exatamente em relação a esse eixo. Se esse eixo formar 90 graus com a base, a gente chama ele de cilindro reto. Qualquer outra inclinação que não seja 90 graus, nós chamamos de cilindro oblíquo. Não vai ser de estranhar quando vocês ouvirem também cilindro inclinado, tá? Mas o nome mais correto é exatamente o cilindro oblíquo. Agora, dá uma olhadinha aqui que é muito importante esse conceito, a altura. O que seria a altura? Exatamente a distância entre as duas bases. E no cilindro essas bases são um círculo e que eles são iguais e são paralelos entre si. Essa distância aqui coincide com o tamanho do eixo.
Já no cilindro oblíquo, a distância, que é a altura entre as duas bases, não irá coincidir. Viram essa diferença? E muito importante. Então agora, como eu comentei com vocês, o cilindro é uma figura de revolução, ou seja, ele gira em torno de um eixo. Vou voltar ao slide para falar. Qual é a figura plana aqui que está formando para ele girar? Exatamente um retângulo, né? O retângulo está girando em torno do eixo e o giro dele vai formar exatamente o formato de um cilindro. Nesse caso aqui também, ele vai estar girando, que figura que forma aqui? Agora não é um quadrado, né? É um paralelogramo. E esse paralelogramo girando vai formar um cilindro. Nesse nosso primeiro exercício, eu quero que vocês vejam qual deles não é agora para girar, e sim qual a sombra que ele vai projetar. Imagina o seguinte, cilindro aqui, e eu tenho um plano aqui. A minha televisão aqui é um plano. Qual vai ser a sombra que ele vai fazer aqui? Se eu projetar sobre a parede de lá, colocando o cilindro, pode colocar ele de pé, deitado, inclinado, qual for a posição que vocês acharem melhor. Qual a sombra que ele faria nessa parede, na parede do lado de cá e nessa daqui. Pode ser também no teto e no chão. Qual seria a sombra que ele poderia projetar? Um tempinho para vocês pensarem e já voltamos a conferir.
E aí, galera, esse é um exercício que eu chamo muito legal para você ter visão espacial. Quem teve dificuldade nessa questão precisa treinar a sua visão espacial, gente. Então a ideia é o quê? Eu quero ver qual é a sombra. Todo mundo já tem a ideia do cilindro, tanto inclinado quanto o cilindro oblíquo, quanto o cilindro reto, e ver quais são as possíveis sombras. Será que isso daqui é possível? Essa daqui é possível? Essa daqui é meio óbvia, né? Se eu coloco um cilindro aqui, ilumino ele, a sombra vai formar exatamente de um retângulo. Este, ou esse, qual que vocês marcaram? Vamos verificar? Os únicos que não podem, esses dois. Tem alguém diz, mas como que o círculo? Lembre que eu falei da sombra no teto e no chão. Se eu colocar ele de pé, eu posso ter essa sombra no chão, que vai ser exatamente um cilindro. Tranquilo? Fácil. Continuando então a falar da revolução, para deixar bem o sólido de revolução bem claro, esse é um dos tipos de sólido de revolução que a gente vai estudar. Ou, por exemplo, a circunferência também é um sólido de revolução. Pense qual que seria a figura plana, né? A figura plana que, fazendo o giro por um eixo, vai formar a circunferência. Para vocês pensarem um pouquinho. Então aqui eu tenho um retângulo e eu estou girando aqui ele nesse sentido aqui, que eu posso dizer que é o sentido horário. Girando ele, ele vai formar exatamente o nosso cilindro reto. Pense um pouquinho como é que ficaria o cilindro inclinado para fazer. Como que a gente faria esse giro? Tranquilo? E a distância, como a gente já falou, entre as duas bases, que as bases são iguais, né? São áreas de círculo que são exatamente iguais, qual é a distância entre eles, a gente chama de altura. Tranquilo? Agora vamos esclarecer os nomes aqui. A gente já falou da base, né? Que a base vai ser uma figura que é conhecida por nós como área do círculo, tá? A gente já falou da altura, que é a distância entre as duas bases, e agora vem um conceito novo, que é a geratriz. A geratriz é qualquer segmento que une as duas bases. Então, nesse caso, a geratriz está localizado aqui. Eu coloquei aqui, mas poderia ser colocado em qualquer outra posição. Qualquer ponto que une a base de cima com a base de baixo. Mas aqui ficaria mais visual de vocês verem o conceito da geratriz. Tranquilo? Então, agora vamos para o exercício 2. Nós temos aqui agora um cilindro oblíquo. E agora nós estamos vendo aqui que ele está inclinado em relação à sua base 30 graus. O que eu conheço? Eu sei que a geratriz dele, que seria esta distância aqui, vale 6 centímetros. Eu quero saber qual vai ser a altura desse nosso cilindro oblíquo. Bem, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Foi dada uma dica, ó. O seno de 30 vale 0,5, o cosseno de 30 vale 0,87. Opa, então tem a ver com seno e cosseno. Normalmente, quando tem dado algum valor ali, nós vamos ter a ver. Se vocês imaginarem aqui, ó, esta medida aqui, concordam comigo que é exatamente esta altura aqui? Fácil. Formou o quê? Um triângulo retângulo, né? No triângulo retângulo, a gente tem uma base, no caso a base e o outro lado, né, que seriam os catetos, e a hipotenusa. E daí a gente tem lá que seno é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, por exemplo, aqui seria o nosso cateto adjacente, né, que ele está ajudando a formar o ângulo, e a altura, que seria esse outro cateto, seria o nosso cateto oposto, que é o que nós queremos saber. Aplicando esses conceitos, resolvam a questão e a gente já volta a conferir.
E aí, galera, conseguiram? Agora a gente está no terceiro ano juntando conhecimentos, né? Puxando conhecimentos que a gente aprendeu no segundo, no primeiro ano e até no ensino fundamental. Então, resolvendo, dá um triângulo retângulo, como eu dei a ideia para vocês. Aqui a geratriz vale 6, a altura que nós queremos saber e o ângulo de 30 graus. Então, portanto, nós temos o cateto oposto ao ângulo. Então, aplicando aqui o cateto oposto, que é o que a gente quer saber, que é o H, o ângulo aqui do seno vai ser 30 graus e a hipotenusa, que é 6, nós vamos aplicar o valor do seno de 30, o 6 vai passar multiplicando, né? O seno de 30 foi dado, que é 0,5, passa o 6 multiplicando, portanto, a altura 3 centímetros. Tranquilo, gente? Fácil, né? Agora vamos para o exercício 3, que é agora aplicar aquele conceito da rotação, do sólido em rotação. Observe o retângulo sobre o eixo cartesiano, considere a revolução do retângulo em torno do eixo das abscissas e determine. Então aqui o eixo das abscissas está aqui, ele vai girar nesse sentido. Poderia ser nesse sentido ou no sentido contrário, tanto faz, vai dar o mesmo resultado. E eu tenho este ponto aqui, que é a extremidade, que vale 5 e 3. A pergunta é: qual vai ser a medida do raio da base desse cilindro e qual vai ser a altura? Um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta a conferir o resultado. E aí, galera, conseguiram? Esse exercício é bem legal, que vai ajudando vocês a ter uma visão espacial maior. Então, ele vai girar em torno do eixo X,
O eixo da abscissa é o eixo X. Nesse caso, não interessa se está girando no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, ele vai girar aqui, por exemplo, então ele está girando desta maneira aqui em relação ao eixo, que o eixo estaria em X. Então, portanto, o nosso círculo vai estar formado nas duas extremidades aqui. É como se a gente tivesse o nosso cilindro deitado, né? A gente pode dizer. Então, portanto, se ele está girando nesse jeito aqui, o raio aqui vai ser 3 e a altura vai ser o 5. Então, localizando aqui a nossa altura, que vale 5, e o nosso raio, que vale 3. Então, portanto, respondendo, a medida do raio da base do cilindro, 3, e a altura do cilindro, 5 unidades. Nesse vídeo, nós falamos sobre o cilindro, que é um dos corpos redondos, e falamos dos elementos que compõem o cilindro. E vimos a diferença entre o cilindro reto e o cilindro oblíquo. Espero que vocês tenham gostado e até breve.